Fala aí, galera, boa noite. Fala aí, Fernanda, fala aí, Marcinha. Fala aí, galera. Vai me passando aí, ver se o som tá bom, pô. O som tá bom, a imagem tá legal. Vamos lá. Paz, Ana Carolina, Simone, Marcinha. Fala aí, galera. Boa noite, Tigrinho. Fala comigo, amigo. Tudo bem com você? Estou na Flávia, pessoal de Mendes aí, todo mundo acompanhando, né? Prazer ter vocês na live, me ajuda aí. Fernanda aí, ó, Faustino Ribeiro. A nossa nutricionista já tá online aí, né? Vai ajudar a gente hoje na live pra caramba. Fernanda aí é nossa amiga, tá? Nutricionista. E ela hoje que vai ajudar a gente a conduzir essa live aí, muito interessante, tá? Com esse tema aí, nosso pastor presidente aí, Otoniel, né? Presidente do grupo ACADECAP, Sistema de Ensino Capacitar, tá? Nós temos aí avançado muito aí a nível Rio de Janeiro, né? O Otoniel tem responsável pelo Sistema de Ensino Capacitar e tem ajudado a gente muito, tá? Na elaboração dos cursos, tá? Falei, Rafael, Clarita, o pessoal tá entrando aí, vamos compartilhando, pessoal. Daqui a 2 minutinhos eu vou começar a live e eu queria que você compartilhasse essa live aí, o máximo de pessoas, porque eu sempre falo que às vezes o compartilhamento da live ele pode ajudar muita gente, né? Hoje à tarde eu estava também no programa de rádio aqui perto de casa, no município vizinho Belford Roxo, falando sobre depressão, né? Falando sobre esse assunto hoje. E o tema de hoje, é claro que o tema ele é bem intrigante, tema bem esclarecedor, que nós vamos falar hoje, que os alimentos, como os alimentos interferem na nossa saúde emocional, porque nós achamos que a nossa alimentação às vezes ela não condiz com o que a gente quer de propósito de corpo, né? A questão do peso, tudo isso, a alimentação é fundamental. Cuidar do corpo físico ainda é uma das regras ainda para você ter um estabelecimento de uma vida saudável, tá? E hoje é importantíssimo hoje a saúde mental, né? A saúde mental é hoje muito importante, mas para a contribuição dessa saúde mental também é muito interessante também a forma que nós alimentamos, tá? Vamos estar falando sobre quais são os alimentos hoje que vão interferir de forma direta e indireta, tá? Eu vou estar falando de alguns aqui, essa live vai estar sendo compartilhada aí, e eu creio que a Fernanda aí, nossa nutricionista aí, ela vai estar ajudando a gente aí com toda a parte de orientação, né? Toda a parte que se deve ter preocupação com os alimentos, quais são os alimentos que eu devo ingerir, a quantidade desses alimentos que devem ser ingeridos, que tipo de alimentos são esses, alimentos que são ruins, alimentos bons. Eu acho muito digno e importante isso. Eu queria que você fosse chamando as pessoas aí, anotem, peguem papel, peguem caneta. É muito importante vocês terem papel e caneta na mão, até porque para estar podendo tirar essas dúvidas aí e anotando aí a falta de entendimento às vezes, tá? Porque a Fernanda ela vai estar também ajudando a gente aí a estar orientando, tá dando um bizu pra gente aí do que como é a nossa alimentação, né? Como que a nossa alimentação tem que ser feita durante o dia, qual a hora do dia, alguns mitos aí que existem, né? Com relação a dietas aí, e no mercado, todo ano o mercado ele lança uma dieta, uma fórmula mágica, né? E as pessoas ficam tudo doidas, né? Comprando alimentos aí, comprando um montão de coisa. Fala, Diogo, fala comigo. Um abraço, meu amigo. Um abraço aí pro Centro de Recuperação Ebenezer, tá? Para os nossos ebenezianos, um abraço para eles aí, tá?
É uma instituição aí muito valorosa. O Diogo aí é o camarada que coordena a instituição, Instituto Ebenezer, instituição muito séria, tá? E vamos lá, né? Vamos começar logo a trabalhar. Vamos começar a trabalhar porque já tem pergunta, 10 horas e 6 minutos, já deu o que dar, então vamos compartilhando aí. Vamos lá, Ana Carolina Maciel, a nossa amiga aí, lá de Vassouras. Ana, é estudante também de psicanálise, vai ser estudante de teologia. Ela colocou assim, vamos lá. Poxa, tenho sofrido, desde que saí da minha zona de conforto, mudei de cidade e de vida engordei 20 quilos em um ano. Me bate um desespero cada vez mais que olho para o espelho. Vamos lá, me ajuda aí, Fernanda, vamos trabalhando aí. Vamos estar trabalhando agora aí. Fernanda está online aí também, ela vai estar ajudando a gente. Então, vamos lá, Ana. O que acontece, Ana? Os transtornos alimentares, olhando pela perspectiva psicanalítica, psicológica, eles normalmente estão ligados à ansiedade, tá? A ansiedade a nível hard, ela pode desenvolver transtornos alimentares, certo? Como bulimia, anorexia, tá? Compulsão por comer, obesidade mórbida. Normalmente elas têm vamos lá, eu tenho alguns pacientes. Isso, a Fernanda colocou aí, né? Sobre o efeito sanfona. Então anota aí, Fernanda. A Ana Carolina, Fernanda, perguntou. A Ana Carolina, ela jogou aqui a pergunta, Fernanda, o seguinte. Ela disse que depois que saiu da zona de conforto dela, em um ano ela engordou 20 quilos. Eu estou abordando aqui o seguinte, pela expectativa qual? Pela questão toda que eu falo emocional, né? O ideal é que uma mudança de hábito alimentares permanente, isso aí. Então é claro que eu também entendo, a pessoa às vezes quando sai da zona de conforto dela, a pessoa, quando ela tem uma rotina diária, ela consegue ter um equilíbrio emocional e ela com certeza vai comer menos. É claro que em casa eu vejo muito isso aqui em casa, a gente também tem às vezes uma guerrinha com a balança, mas eu, devido às minhas atividades físicas que eu faço diariamente, como jiu-jitsu e a musculação, né? Ah, tá, vou botar você ao vivo agora, Fernanda, peraí. Pera aí, gente, que eu vou chamar aqui a Fernanda, tá? Tô colocando a Fernanda aqui aí agora aí pra gente poder estar dividindo essa live aí. Tá, Ana? Pela abordagem psicanalítica, há uma interferência de forma direta na questão do comportamento, tá? Então, a ansiedade, quando a pessoa fica muito ansiosa, a pessoa vai comer compulsivamente, tá? A pessoa começa a comer, porque ela come para o quê? Para poder desestressar. O gatilho dela, a questão dela para poder ficar aliviada é o quê? É a comida que ela faz. Tá? E é interessante essa questão de alimentação, ela é tão complexa. Por quê? Porque eu já vi vários casos, né? Eu estou chamando você, Fernanda, vê se aceita aí. Posso entrar ao vivo se quiser. Isso. A Ana Carolina falou assim, exatamente isso. Compulsão, ansiedade, depressão, estou com um tratamento mas o peso ainda não consigo voltar. Ainda estou compulsivo e mesmo com medicação. É outro fator. Ah, tá. Vou mandar de novo aqui, peraí. Peraí, galera, eu tô chamando aqui a Fernanda para entrar ao vivo, tá? Normalmente, às vezes é resolvida essa compulsão, essa ansiedade com tratamento, até mesmo eu falo com a terapia, tá? É claro que há casos, Fernanda, que a pessoa vai ter que ser submetida a medicações, tá? Mas, dentro de um set clínico, eu entendo que o seguinte, é necessário a gente fazer uma terapia e diagnosticar, porque às vezes a questão pode ser ansiedade. E se o problema for ansiedade... Oi, minha amiga. Vamos lá. Tudo bem? Paz, tudo bem, meu amigo? Saudade. Tudo bem, saudade. Missão dada. Então, Fernanda, a Ana Carolina está falando comigo aqui. É lá do Missão, passou lá pela Missão lá. Aí o que acontece? Ela está falando que ela em um ano ganhou 20 quilos.
porque ela perdeu a zona de conforto dela, a da zona de conforto dela, e começou a comer compulsivamente como mecanismo de defesa, né? Como mecanismo de defesa, e agora ela está fazendo tratamento médico para poder o quê? Deixar esse desejo de lado. Eu estava falando com ela que normalmente as doenças, os transtornos alimentares, eles são de ordem, a maioria deles são de ordem da ansiedade. Ansiedade, a depressão, tudo isso vai corroborar para a pessoa desenvolver a pessoa alimentar. Me ajuda agora aí. Tá, boa noite, pessoal. O que eu vejo na minha prática clínica é o seguinte, que eu vejo o seguinte, estressado que ele quer. Então, geralmente, ela vai para quê? Ela vai para uma pizza, porque ela está tão estressada que ela teve que ela quer ter esse ganho, essa recompensa. Ela quer relaxar. Ela quer ter um prazer na comida por causa do dia estressado que ela teve. Só que, até aí, não tem problema nenhum quando a gente come em pequena quantidade e quando a gente come de vez em quando. A questão é que a gente vai entrando nisso aí dia a dia e aí vai se tornando um hábito. Quando se torna um hábito é que é o problema. Todo dia, às 19 horas, às 18 horas, eu tenho que comer um hambúrguer. Todo dia eu tenho que comer uma lasanha. Todo dia eu tenho que comer uma pizza. Ah, eu não consigo ficar sem aquele brigadeiro após o almoço. Por quê? Por causa do estresse que culmina num prazer. Eu tenho que ter uma recompensa nisso. E aí cria esse hábito. E aí, criando esse hábito, a gente vai ganhando peso, vai ficando no sobrepeso, daqui a pouco o paciente está obeso, e vários estudos científicos já comprovam que a obesidade está diretamente ligada à depressão. Está diretamente ligada a transtornos alimentares, a compulsão. Então, pessoal, não tem nada contra a gente comer um brigadeiro, uma pizza, uma lasanha de vez em quando. O ruim é quando essa recompensa, devido ao estresse, se torna um hábito. Aí é que culmina na obesidade. E essa recompensa, Fernanda, ela pode ser jogada de outra forma. Exatamente. Quer ver exemplo a Índia aqui? A Índia, tua amiga. Um livro. A Fernanda, a tua amiga Índia. Essa semana ela estava desenvolvendo aos meses sobre ansiedade. Comendo e aquela coisa toda, muito ansiosa. O que eu fiz com ela? Índia, vamos treinar. Em 2 semanas de treinamento, ela está fazendo jejum intermitente aí, 12, 16 horas. Cara, e ela assim, quando está fazendo controle, alimentação, tá? Irmão, e ela passou agora que foi Xane, aquela compulsão de eu comer, acabou. Exatamente. Até porque o exercício físico, pastor, ele aumenta a produção de endorfina, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio do relaxamento. Então, existem aqueles viciados em corrida. Por quê? Geralmente, exercícios físicos aeróbicos, corrida, transporte, esteira, luta, aumentam em muito a produção da endorfina, que é um hormônio do prazer. Então, o gatilho acaba sendo exercício físico. Através da pessoa conseguir prazer na comida, ela acaba tendo esse prazer no exercício físico, que acaba sendo também uma forma saudável de se movimentar, de ganhar saúde. Mas tudo tem que ser moldado, porque até o exercício físico em exagero também acaba provocando lesões. Então tem que ser tudo dentro de um equilíbrio, né? Então você orientaria o seguinte, quando a pessoa tivesse passando sua dificuldade, além do atendimento terapêutico, como eu gosto de fazer, tem até alunos meus aí que depois queriam falar contigo para ter um acompanhamento, para que você fizesse um coaching nessa área nutricional, a Mônica, pessoal. Então, seria interessante um acompanhamento nutricional. Sim, com certeza. Com certeza, porque eu atendo muitos pacientes que malham até com um personal trainer. A pessoa paga, sei lá, R$500 mensalmente ao professor, fora a mensalidade da academia, e mesmo assim ela não tem resultado. E às vezes ela consegue até ganhar peso, porque é aquele ditado, eu malho para comer. E o malhar para comer, às vezes a pessoa acaba exagerando no mau hábito alimentar porque está malhando. E aí acaba estabilizando o peso, não perde mais e começa a ganhar novamente. Então, a porque ela tem aquela falsa sensação.
ela tem aquela forçação de que é o seguinte, eu tô malhando lá, segunda a sexta, regularmente, 1 hora, fazendo esteira com a sequência, então eu posso comer o que eu for comer, porque eu vou chegar na academia e vou queimar tudo. Então isso é mito, isso é uma crença. É mito, com certeza. Eu atendo atletas também, eu não atendo só praticante de atividade física amador, eu atendo também muito atleta. E um atleta de futebol, de vôlei, por exemplo, que malha aí 4, 5 horas por dia, tem um gasto calórico absurdo, não é que ele possa se dar o luxo de comer um bombom, mas se ele comer um bombonzinho, esse bombom vai ser gasto rapidamente, diferente da gente que vai à academia um dia, faltam 10, não não tem regularidade de frequência, eu vou para a ergometria, aí anda na esteira, não malha com intensidade, não malha com frequência. Não tem aqueles picos, né? Você anda 5 minutos, dá um tiro de 2 minutos correndo, depois dá um tiro, depois... A famosa tabata. Isso, tabata, isso aí. Isso. Então, assim, as pessoas não... É aquilo, eu sempre falo com meus pacientes. Vocês querem, de vez em quando, comer alguma besteirinha? Malha com mais intensidade, mas também não pode beliscar a todo momento, porque a conta é simples. A gente tem que ter um gasto calórico lá em cima e uma ingestão calórica menor e de qualidade. Aí sim a conta fecha. Gasto calórico pequeno, ingestão calórica elevada, a gente vai ganhar peso, fatalmente. Entendi. Então, dentro dessa perspectiva, em tese, no caso, a pessoa que, vai, exemplo, consome 5.000 calorias. Ela tem que ter um gasto calórico bem acima. Um atleta, bem por exemplo. acima. Exatamente. Porque eu estava falando dos atletas de natação. Pode falar. Por exemplo, um atleta de vôlei, né? Vamos supor que ele gaste aí que ele faça uma dieta aí de 3, 4.000 calorias. Só que ele tem um gasto calórico absurdo. Ele treina com intensidade, ele faz, por exemplo, um jogador de futebol, ele faz o treino tático, ele faz ergometria, ele faz musculação, ele faz fisioterapia. Então, assim, são vários tipos de treino durante a semana. Diferente de nós, que não somos atletas e que, a grosso modo, malhamos na esteira por meia hora e depois queremos comer um balde de pipoca com uma Coca-Cola do lado assistindo televisão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí, Mônica, a nossa nutricionista está aí, ó. Depois chama ela no contato. A Mônica, minha aluna, está perguntando sobre o acompanhamento nutricional. Sim. Aí, só depois chamar ela aí, vocês acertam os contatos aí que ela vai estar. Então, Fernando, o que eu entendo? Então, hoje, qual seria o tipo de alimentação para eu motivar, para eu melhorar a inteligência emocional? Isso aí. O ideal é o quê? Né? Como eu falei, essa questão do estresse no final do dia, a compensação, a recompensa. O ideal é ter uma alimentação rica em fibras, porque qual é o papel das fibras? Retardar o esvaziamento gástrico. O que é isso? A fibra faz com que a alimentação, a digestão fique mais lenta. A digestão sendo mais lenta, promove uma maior saciedade e acaba diminuindo a ansiedade. Então, uma alimentação pobre em fibra, sem verdura, sem legumes, sem fruta, sem um arroz integral, sem um pão integral, sem aveia numa vitamina, sem uma linhaça numa vitamina, não vai gerar saciedade a esse paciente e ele vai continuar com fome. Então, fisicamente, tem que ter uma alimentação rica em fibra. Segundo ponto, com relação a doce, dê preferência a especiarias como canela. Essa combinação de banana assada com canela em pó é bem legal, porque a banana tem triptofano, que é um neurotransmissor, que aumenta o neurotransmissor, que é a serotonina, e a canela, além de ajudar a diminuir a vontade de comer doce, ela é um hipoglicemiante, ela diminui a glicose também. Assada com canela em pó é bem legal. Outro alimento também aí que ajuda bastante na compulsão, na ansiedade. Alimentos ricos em gordura boa. Quais são os alimentos ricos em gordura boa? Nozes, castanhas, amêndoas, avelã, abacate. Por quê? Claro que a gordura é calórica, tem que consumir com moderação. Das fibras, que é a demora no esvaziamento gástrico,
gástrico, a gordura também diminui a digestão, faz com que a digestão fique um pouquinho mais lenta. É claro, é por isso que quando a gente vai ao rodízio de massa, ao rodízio de pizza, por que a gente fica mal na hora de dormir, né? Por que a gente fica mal na hora de dormir? Porque a gordura faz a digestão ficar mais lenta. E aí aquele bolo alimentar fica roendo ali no estômago e a gente não consegue dormir. Porque a gordura tem esse papel. Então, qual é o pulo do gato? Consumir gordura sim, mas gordura boa. Que aí não vai atrapalhar a dieta, vai ser uma reeducação alimentar, né? Consumindo esses alimentos que eu falei, que eu posso repetir: abacate, nozes, amêndoa, avelã, castanha, consumir fibras, consumir alimentos integrais, consumir cereais, consumir vegetais verdes escuros, porque os vegetais verdes escuros são ricos em magnésio, são ricos em vitaminas do complexo B, que são cofatores juntamente com o triptofano. São vitaminas e minerais que também ajudam na ansiedade, ajudam na compulsão, ajudam na depressão. Então, uma dieta rica é basicamente isso: fibras, gorduras boas, consumir chocolate amargo. Consumir também o chocolate amargo, porque o chocolate amargo, quanto mais amargo, quanto mais preto, por isso que o ideal é consumir chocolate 70% cacau, porque o chocolate 70% cacau é bem amargo, e quanto mais amargo o chocolate, menor é a vontade de comer doce. Tem um estudo na Suíça, eu não lembro esse estudo, tem muitos anos atrás eu dei uma lida, dizendo que o doce vicia mais do que a cocaína. Ou seja, quanto mais a gente come açúcar, mais açúcar a gente quer comer. Por isso que o ideal é consumir doces não tão açucarados, chocolates amargos, que aí você vai moldando também o seu paladar. Com certeza. E quando você falou do triptofano aí, eu estava vendo algumas pesquisas e eu acho muito interessante que ele estimula direto a serotonina, né? Sim, é o que é o neurotransmissor, exatamente. Exatamente. Existem vários ortomoleculares, existem algumas alopatias também, que não são legais, mas também que aumentam a serotonina. Só que eu sempre sou adepta da alimentação, né? Então, o grão de bico tem L-triptofano, a lentilha tem triptofano, a banana assada também tem triptofano. Então, assim, alguns alimentos que vão ter esse aminoácido aí. Que vai contribuir muito para a saúde mental boa, mental, né? E saudável. Então, porque a gente, às vezes, fica se entupindo de medicação aí. O que isso acontece, Fernanda? As pessoas, às vezes, não valorizam tanto uma terapia. As pessoas valorizam tanto o chegar lá, procurar um nutricionista, manter sua alimentação em dia, mas paga lá R$500 no psiquiatra. Exatamente. Nada contra a psiquiatria, tá? Eu já trabalhei com ele, tenho amigos aí. No consultório, eu sempre indico psicólogo. Paciente de MC30, que já é considerado grau 1 de obesidade, eu já encaminho para o psicólogo, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Um paciente, quanto maior o paciente, quanto mais gigante ele for, se ele tem uma circunferência abdominal muito grande, se ele é muito pesado, a saúde mental dele não está legal, porque ele está tendo gatilho na comida. Comer não é o problema é a quantidade. Uma pessoa gigante, enorme, não come pouco. E se ela come pouco, por que ela nunca consegue ficar saciada? Por que ela nunca consegue... por que ela está sempre com fome? Na verdade, não é uma fome física, é uma fome emocional. Eu sempre pergunto no consultório, você sente fome, o estômago ronca ou é uma vontade de comer? 99% me dizem, Fernanda, meu estômago não ronca, eu como porque eu estou com vontade, é uma ansiedade. Por isso que eu sempre encaminho para o psicólogo, porque é uma fome emocional, na verdade. E assim, o que eu estava percebendo também outra coisa. Normalmente, as pessoas aí que passam por obesidade mórbida, elas com certeza do sexo nosso, eles vão sempre alegando essa questão da ansiedade, os sintomas às vezes ficam acionados delas, que são acionados, com certeza vão comer porque vai gerar um alívio rápido. Exatamente. Porque às vezes você tem que fazer uma atividade física, tirar um esforço. Eu estava falando sobre depressão, também ela tem ajudado muito, porém a depressão também tem os seus fundamentos e suas bases, ter que tomar mais educação. Você imagina comer um churrasco, ou comer um churrasco com maneira de dar no domingo, né? E eu estou vindo aí na dieta, ensinando a alimentação, cara, eu comi um churrasco assim,
Bateu um pouquinho, Fernando, já comecei a sentir cheio, fiquei mal. Fiquei muito mal mesmo, muito mal aí. Você vê que quando você começa a entrar numa reeducação alimentar e depois dá uma quebrada na semana, você já começa a sentir o organismo reagir. Sim, mas é porque as pessoas ditas normais, né? Entre aspas, as pessoas não obesas, elas têm esse hormônio, a leptina está funcionando. A leptina, ela está conseguindo avisar, olha, o cérebro já avisa, olha, eu já tô bem, eu já tô cheio. Só que essas pessoas muito grandes, muito obesas, elas têm esse problema na leptina, né? Então, assim, que são sinalizadores de fome, são sinalizadores de apetite, grelina, leptina. Isso aí é mais um papinho para os endocrinologistas falarem, mas assim, a gente acaba vendo isso na faculdade também, em fisiologia. Então, as pessoas têm problema nesses hormônios, grelina, leptina, né? Então, assim, elas demoram a ficar saciadas. Elas demoram a ficar saciadas e eu tenho pacientes que me relatam, olha, Fernanda, eu peço 2 pizzas de Maracanã. Uma é para eu comer sozinho e o outro é para minha esposa e para as crianças. Né? É desse jeito. E aí eu como até o meu estômago doer. Quando o meu estômago dói, porque ele está muito cheio, aí sim eu paro de comer. Então a gente vê que é uma patologia, uma doença. Pena, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava lendo alguns artigos, né, na área da fisiologia, né, da neurologia, e dizem, tem um amigo que é gastroenterologista, ele falou o seguinte, que o cérebro demora quase meia hora para mandar informação que o estômago está cheio. Exatamente. É até legal, pastor, se eu falar isso, porque é um gancho que eu tenho para falar da mastigação. Por isso que eu falo com eles, mastiguem. É por isso que é tão importante mastigar. Geralmente eu sempre prescrevo a dieta almoço assim. Metade do prato de salada e a outra metade do prato o arroz, o feijão e a carne. Começa pela salada, né? Come a salada primeiro. Por quê? A salada tem muita fibra. E o nosso corpo, o nosso trato digestivo, a gente não tem enzima para digerir salada, para digerir fibra. Por isso, a demora na mastigação, que aí vai promovendo saciedade. Quando a gente come rápido, por exemplo, feijão, arroz, purê e farofa, não tem fibra nenhuma nessa preparação. A gente mastiga rápido, engole e aí vai comendo rapidamente até ficar saciado. Quando a gente coloca bastante salada no prato, a gente mastiga muito mais vezes, muito mais devagar, a mastigação fica mais demorada, ocorre uma maior saciedade, e aí quando a gente vai para o prato principal, a gente consegue comer pouco. Por isso que eu sempre falo com os pacientes primeiro, come devagar e começa pela salada, para dar tempo do estômago avisar o cérebro que você está comendo e o cérebro fica satisfeito. A doutora Stefani, né? A doutora Stefani, minha gata, ela estava explicando isso aí. Eu estava com a queimação no estômago uns meses atrás terrível. E ela falou, Alexandre, ela falou uma coisa que eu estou concordando. Ela falou assim, ó, quando acaba de comer, fica com fome. Né? Aquela questão da fome ainda, porque ela falou que o teu estômago demora um tempinho para informar o cérebro que está cheio. E ela falou também muito questão da mastigação. Mastigue bem, mastigue. Não coma bebendo líquido. Atrapalha muito a digestão. Atrapalha pra caramba a digestão, porque fica um ciclo vicioso. A gente come rápido, come. Aí para ajudar a descer aquilo, a gente empurra o líquido. Aí é uma bagunça geral, né? Olha só, Fernandinha, doutora Fernanda, olha só, a Mônica, minha aluna, falou assim, Fernanda, eu queria tirar uma dúvida. Pode tirar. No caso da transição climatério para as menopausas. Climatério, na verdade, é uma antecipação à menopausa. Isso. Sim. Existe uma alimentação específica para evitar a saciedade que ela provoca? Exatamente, esses alimentos aí que eu acabei de citar, né? A menopausa, que na verdade não é um nome até um pouco errôneo, na verdade é um climatério. A ausência de menstruação, né? Quando aquela paciente que vai entrando na meia-idade, 50, 55 anos, geralmente é por aí que a menopausa começa a surgir. Eu tenho muitas pacientes que já ficam menopausadas, vamos dizer assim, com 45 anos, mas é uma menopausa precoce. A menopausa mesmo é a partir dos 50 anos. O que acontece na menopausa?
O que acontece na menopausa? O metabolismo fica lento, na verdade ele anda para trás, ele fica ao contrário. A gente perde muita massa muscular e ganha muito tecido de gordura. E aí o metabolismo fica lento. Com isso, vem os fogachos, que são os calores, a ansiedade, a depressão. A mulher mesmo acaba se sentindo mal, mexe muito com a autoestima, porque além da perda de massa muscular e além do ganho de gordura, esse acúmulo de gordura é principalmente na região abdominal. Então é aquela famosa barriguinha, aquele famoso estômago alto, aquele formato maçã, ao invés da pera, que é o acúmulo no culote, é aquele formato maçã, que é o acúmulo na gordura abdominal. A menopausa provoca tudo isso. E aí, para reverter esse quadro, é bastante exercício físico, alimentação bem equilibrada, bem regular, procurar um bom ginecologista, né? Procurar um bom homeopata, fazer terapia, claro, beber bastante água, todas essas recomendações aí. E exercício físico não é só aeróbico, não. Anaeróbico também, musculação também, que é para recuperar essa massa muscular que foi perdida. Ai, tá vendo, Mônica? E ela perguntou aqui, ó, suplementação. Você indicaria suplementação? Suplementação é bem legal, mas a gente teria que ver se realmente há necessidade, porque todos os estudos falam que não vale a pena você gastar dinheiro com BCAA, ou com uma creatina, ou com um whey protein, se você não faz musculação. Aquele potão gigantesco, né? E assim, na verdade, eu atendo muita gente no consultório que quando eu não prescrevo suplementação, literalmente o paciente quer dar um soco na minha cara, como se a gente fosse obrigada a prescrever. Como se a gente fosse obrigada a prescrever. Só que muitas das vezes a pessoa não está malhando com tanta intensidade, com tanta frequência. E aqueles resíduos chegam para tudo lá no rim, né? Exatamente. Para que tomar tanta proteína assim, como o pastor falou bem, tendendo a ter uma lesão renal, se você não malha com regularidade e com intensidade, se você vai à academia um dia e falta 10, aí você vai dar R$500 no pote de whey protein à toa, em vão. Não vai funcionar. Um amigo meu que é doutor Ângelo Lorenzinho, ortopedista bom, quando os médicos chegavam, quando as pessoas chegavam no consultório dele, e falava assim, eu quero uma vitamina, passa a vitamina, eu passo assim, vai na feira domingo. Isso aí. Ele fala assim, porque todas as vitaminas e minerais estão nas verduras, nos legumes e nas frutas, né? Na verdade, as pessoas... eu até fiz uma publicação há um tempo atrás no meu Instagram, no meu Facebook, sobre o excesso de vitaminas, né? As pessoas querem tomar polivitamínicos e não querem se alimentar bem. Excesso de vitamina, né? Não querem se alimentar bem, sendo que na feira tem tudo isso. Verdura, legumes e frutas têm todas as vitaminas e minerais. Então, se você se alimenta bem, dificilmente você vai ter alguma deficiência de vitamina. Dificilmente. O Nelson Firmino, lá da Bahia, meu amigo, ele falou assim, estava com tristeza e comeu para gerar energia e alegria. Depois fica triste porque comeu demais e engordou. Exatamente. Mas é por aí. É por aí, né? Bate aquela culpa, né? É mais ou menos por aí mesmo. É por isso que eu sempre bato nessa tecla da terapia. Terapia é bem importante. Porque, às vezes, a gente conversa com o paciente no consultório, mas eu não tenho graduação, não sou formada em psicologia. Então, eu vou falar da minha seara, que é nutrição. Isso aí. A gente até aprende alguma coisa de psicologia na faculdade, no primeiro, no segundo período, mas eu sempre jogo a bola para o profissional de psicologia. Com certeza. Porque o que acontece hoje, Fernando, as pessoas, às vezes, elas confundem muito, né? A questão do acompanhamento médico, acompanhamento psicanalítico, psicológico, ou até mesmo atividade física com o professor de educação física. Então, eu creio que isso é um conjunto. Claro, tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Aqui colocou que a Clarita colocou assim, é errado fazer dieta só com legumes e proteínas? Totalmente. Dieta low carb eu não gosto, dieta da proteína eu não gosto, porque eu costumo dizer o seguinte, o carboidrato é o combustível que você coloca no carro para ele andar. Qual é a função básica do carboidrato? Da energia. Aí você tirou o carboidrato. Quer dizer, uma mãe que cuida da casa, cuida dos filhos, que trabalha, que estuda, fica sem carboidrato, aí perde a concentração, faz hipoglicemia,
fica fraca, não consegue malhar com intensidade, porque tirou o carboidrato da dieta. Não consegue construir massa muscular. Ao Sem contrário carboidrato não consegue construir. É claro que os estudos mostram que é uma dieta hiperproteica, rica em proteína, que ajuda no ganho de massa muscular. Mas sem o combustível, como que você vai ter pique para malhar, para levantar o peso? Então, o carboidrato também é muito importante na construção muscular. Ajuda a formar o famoso glicogênio muscular, né? Então, é bem importante também ter o carboidrato. Não é legal tirar o carboidrato. O ideal é uma dieta equilibrada. O ideal é uma reeducação alimentar. Isso. O Fábio Martins, gente, eu sei que tá dando eco minha voz, é porque é a internet. Ela está uma benção aqui, Nova Iguaçu. Vamos lá. Ela usava a vitamina D3, 10.000, magnésio, maleato de 1.300. O nutricionista nos indicou a importar o DIERB. E constatamos que os que começou a usar os importados e a absorção foi que quase 100% enquanto as nacionais. Isso é verdade. A FDA, né, a FDA americana, isso. Eles são bem, os polivitamínicos lá realmente, a quantidade, né, é maior, daí a absorção é maior, né? A quantidade de micronutrientes, né, em miligrama por cápsula é bem maior, daí a absorção maior, né? Infelizmente, então, importado, eu falo infelizmente porque as coisas aqui no Brasil, né, realmente muitas coisas assim, polivitamínicos não surtem efeito, e eu digo infelizmente porque o importado é mais eficaz e é mais em conta também, né? Mais barato. E a quantidade de cápsulas e a quantidade de cápsulas por pote também é bem maior. Então, assim... Então você indicaria sempre os alimentos, numa consultoria sua, você sempre indicaria os alimentos importados, né? Os suplementações importados. Os polivitamínicos. Isso, exatamente. Tem, assim, suplementação, tem muita marca nacional legal, mas polivitamínico importado realmente é bem melhor, sim, com certeza. A Érica que usa falou assim, olá, boa noite. Estou fazendo funcional e me alimentando normalmente, sem muito excesso, e engordei. Alguma coisa errada aí, Érica. Fica aí, Com certeza. Com certeza. Às vezes, Érica, você está até comendo saudável, mas você está comendo em grande quantidade. Eu tenho muito paciente que fala assim, Fernanda, você mandou eu comer batata doce. Eu estou caindo dentro do purê de batata doce, vai engordar. Porque tudo tem uma quantidade. Eu estou comendo pão integral. Eu como 4 fatias de pão integral de manhã, vai engordar também. Tudo tem uma quantidade. Eu como macarrão integral. Se comer a uma quantidade acima das suas necessidades, acima do que você está gastando, vai engordar, mesmo sendo um carboidrato de boa qualidade, como uma batata doce, como um inhame, como um aipim. De repente você está comendo, Érica, de forma saudável, mas está errando nas quantidades. Por isso que tem, assim, o personal falou que tem que ter a balancinha para comer. Exatamente. Primeiro tem que ir ao nutricionista para ele prescrever a quantidade, aí a gente pesa. Isso aí, vai fazer um acompanhamento, bota na balancinha. E, gente, isso é tão importante, porque às vezes o dinheiro que você gasta com os psicotrópicos, né, Fernanda? Você gasta uma fortuna aí, podendo pagar uma consultoria aí com a Fernanda, que eu creio. E depois no final você vai falar, Fernanda, se você trabalha à distância, que a galera aqui é todo mundo de Nova Iguaçu. Mas assim, poxa, você vai fazer uma live aí, ou fazer uma consultoria com eles online aí, com certeza eu orientar essa minha turma de psicanálise aí. Tá. Sim. Eu não faço atendimento online, né? Assim, atendimento mesmo. O próprio Conselho Regional de Nutrição proíbe a gente de fazer isso. Mas, assim, dá algumas dicas, né? A gente fazer mais algumas lives em relação a isso, por mim não tem o menor problema. A gente faz sim, sem problema. Com certeza. Vamos lá, o Fábio botou assim, ó. O site IRB é muito bom e chega em 15 dias. Ele está falando sobre a questão da suplementação, né? Sim. Vamos lá. A questão até botei aqui, da banana e do abacate. Entendeu? Eu tinha uma crença com relação ao abacate, e o Júlio falou que o abacate é uma gordura boa. O abacate é uma gordura boa e ele tem o beta-citosterol, que é uma substância anti-inflamatória que ajuda na queima de gordura.
Só que é claro, eu sempre falo com os meus pacientes, ah, Fernanda, eu coloquei metade do abacate na vitamina, vai engordar também, né? Assim, colocou metade de um abacate grande para fazer uma vitamina. Primeiro que não vai render um copo só, vão render 2, 3 copos. Aí 2, 3 copos de vitamina de abacate também não vai rolar, vai acabar engordando. Porque, na verdade, não existe nenhum alimento milagroso. Não existe nenhum alimento que vá te ajudar a perder peso. O que vai te ajudar a perder peso é o resumo da ópera. É uma alimentação equilibrada, dentro das quantidades, dentro das porções, e sempre com aquela ideia. Eu vou comer pouco e com qualidade, e vou gastar mais no exercício físico. Não adianta a gente ter um gasto calórico enorme, correr pra caramba na esteira e pedir um churrasquinho molhado na farofa depois, na esquina. Não adianta, né? Não adianta. Porque as pessoas têm essa mania da compensação também de forma errada, né? Exatamente. Equivocada, né? Exatamente, porque são muitos alimentos pequenos, mas que têm uma alta densidade energética. Por exemplo, um chocolate, um serenata de amor, ele é pequeno, mas é um alimento de alta densidade energética. Ele é pequeno, mas tem muita caloria ali naquela pequena porção. Então seria no caso o seguinte... São os alimentos de alta densidade energética. Isso. E a questão do pessoal está perguntando aqui, e os ovos? É clara, é gema, como que faz? Claro que se o paciente está com o colesterol absurdamente alto... O LDL e o HDL, né? Sim. Na verdade, não existe LDL colesterol ruim e HDL colesterol bom. Isso. LDL é a lipoproteína de baixa densidade. É aquela lipoproteína que fica flutuando dentro do tubo das artérias. Se ela flutua, ela fica mais fácil de entupir as artérias. O HDL é a lipoproteína de densidade pesada. Logo, ele fica no fundo do tubo das artérias, por isso que não vai entupir. A lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, que é o famoso colesterol ruim, como é uma lipoproteína levinha, ela vai flutuar ali nas artérias do coração. Então, é uma maior probabilidade de entupir as artérias. Por isso que dá o nome de LDL, colesterol ruim, e HDL, colesterol bom. Na verdade, o exercício físico vai aumentar o HDL. Eu atendo muito atleta que tem o HDL em torno de 90, 100, porque o exercício físico faz aumentar em muito esse HDL, que é o colesterol bom. Em contrapartida, quem não faz exercício físico vai diminuir esse HDL e vai aumentar o LDL consequentemente. Interessante que você fala de quando está falando do colesterol, né, HDL, e o colesterol também já é outro problema também grave, e que às vezes não está ligado à circunferência do corpo. Não. Eu estava vendo meu pai tem uma barriga bem grandinha, né? Meu pai bem grandinho. E o colesterol dele é mínimo. Exatamente. Eu atendo muita... os livros de bioquímica dizem também que está muito relacionado à questão genética. Tem pessoas que têm uma tendência a ter o colesterol bom alto. Inclusive, o anticoncepcional aumenta o bom colesterol. Então, às vezes, o paciente quer me enganar, a mulher quer me enganar, ela não faz exercício físico nenhum, né? Geralmente, o paciente acha que vai enganar a gente, né? Você deve passar por isso também. Fernanda, eu faço exercício físico, mas você vê que o corpo da pessoa não diz que ela malha. Porque o corpo da gente diz quando a gente malha, né? Então, às vezes, chega uma mulher com uma barriguinha, não é obesa, mas está no sobrepeso, tem uma barriguinha, e o HDL é bem alto. Eu pergunto... E o tecido também da pele, né, Fernanda? Você vê o tecido da pele da pessoa que malha, pode estar até fora do peso, mas você vê o peso, isso tudo tem pele também. Rígido, não tem flacidez, exatamente. Não tem flacidez, exatamente. Aí eu perguntei para essa paciente o seguinte, mas você toma anticoncepcional há quanto tempo? Aí ela, nossa, como é que você sabe que eu tomo anticoncepcional? Aí eu falei que o anticoncepcional aumenta o bom colesterol e você não faz exercício físico para ter o HDL tão alto assim. Caramba, Fernando, isso eu não sabia. Essa informação boa. Tem muito anticoncepcional que aumenta o bom colesterol. Assim, o anticoncepcional... E através do hemograma
através do hemograma completo que você viu, o médico solicita. A Quando gente pega pede você, o você tem o perfil hemograma lipídico, completo, você começa... através do lipidograma ou perfil lipídico. A gente vê as frações de colesterol. O lipidograma. Colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, a gente vê tudo isso. Pô, legal, gente. Tá vendo, gente, como é importante fazer sempre uma consulta médica periódica e procurar um acompanhamento nutricional, que é tão importante, que você começa a diagnosticar algumas coisas que não dentro de você que você nem sabe. É bem legal. Eu sempre peço exame de sangue. É normal. Todos os meus pacientes eu olho o exame de sangue. É normal, né? Quando trazem, eu peço. A Érica Fiuza colocou assim, Fernanda. Oi? A Érica Fiuza colocou assim, Fernanda. Sim. Minha mãe fez a cirurgia bariátrica e toma várias vitaminas, cálcio, vitamina D, dentro, colágeno, e come muitas coisas feitas. Isso atrapalha na melhora dos seus parâmetros funcionais? Boa pergunta, hein, da questão da cirurgia bariátrica. Manda ver, Fernanda. Tá, eu atendo muito paciente bariátrico também, que como eu não sou só nutricionista esportiva, sou nutricionista clínica também. Então, eu atendo muito bariátrico. Qual é a questão do bariátrico? Depende muito do tipo da cirurgia que ela fez. Com certeza foi uma cirurgia desabsortiva, um Y de Roux, ou foi um bypass, não sei qual foi a bariátrica que ela fez. O que acontece é o seguinte, a bariátrica, a gente muitas das vezes não corta só o estômago, corta até lá embaixo, pegando parte do duodeno, que é o intestino delgado também, exatamente. Aí ocorre a má absorção de nutrientes. Então, eu tenho paciente que tem que tomar vitamina B12 intramuscular para o resto da vida. Eu tenho paciente que tem que tomar Neutrofé ou Noripurum porque tem uma anemia crônica. Eu tenho paciente que tem deficiência de cálcio. A B12 está sempre lá embaixo. Hematócrito, ferro, cálcio. Então, o polivitamínico, né? Tem vários polivitamínicos aí que sempre é necessário, né? O paciente bariátrico tomar aí praticamente o resto da vida. Não por causa da má alimentação, mas sim por deficiência de absorção no trato digestivo, no estômago e no intestino, exatamente. Então seria, para a Fernanda Fiuza aí, um acompanhamento nutricional para a vida toda. Sim, com certeza. Às vezes eu dou alta para o paciente, mas aí ele pode ir à consulta de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mas ele sempre tem que estar indo. Sempre está indo para estar mantendo esses marcadores nos níveis que é para se estar. Né? Manter os marcadores nos níveis, e porque o bariátrico também perde muita massa muscular, né? Então ele fica muito flácido. Então, e perde massa muscular de forma rápida. Exatamente, perda de massa muscular rápida, exatamente, aí fica aquela flacidez muito rápido. Depois que ele atinge a meta da perda de peso, que ele tanto quer, sei lá, o médico pediu aí para ele perder 55 quilos, ele atingiu essa meta. Aí ele tem direito a fazer a reparadora, ele vai fazer a cirurgia reparadora, mas mesmo assim ele fica muito flácido ainda. Então é bom procurar uma nutricionista esportiva para cuidar dessa parte alimentar e para começar a fazer musculação também, para tentar recuperar a massa muscular, tudo isso. Correto. Porque eu estava até conversando com algumas pessoas. Exemplo, teve uma pessoa que quer fazer cirurgia bariátrica e eu falo para ela que não é só fazer cirurgia. Tem todo um acompanhamento psicológico, uma orientação de meses. Né, Fernanda? Fala um pouquinho sobre como que funciona, Fernanda. A pessoa quer fazer uma cirurgia bariátrica, como que se caminha as coisas? Eu costumo dizer para os pacientes que o principal profissional que ele tem que ter é o psicólogo. Não sou eu, não é o clínico e nem o cirurgião. Porque o paciente bariátrico, ele é compulsivo. Ele é compulsivo com a comida. Né? Então, ele tem tamanho porque ele é compulsivo. E compulsividade a gente trata com o psicólogo. O nutricionista vai dar uma ferramenta prescrevendo fibra para diminuir a fome. O médico, o cirurgião, vai reduzir o estômago dele. Mas com o tempo, os desejos vão voltar. Então, ele tem que ter tratamento. Exatamente. Então, ele tem que ter o tratamento psicológico antes, durante e principalmente depois. Porque os gatilhos mentais vão continuar sendo disparados. Sim. O cérebro não consegue entender que não está mais no corpo obeso. Tem vários pacientes
gatilho, né, que você falou é bem importante. Eu tenho vários pacientes que... Eu tenho uma paciente que eu ficava numa situação muito delicada. Por quê? Ela, hoje, eu não sei como ela tá, mas ela passou a frequentar o narcótico e o AA. Porque o vício que ela tinha na comida, ela colocou na cocaína e na bebida. Quando ela ia para consulta, ela ganhava 1 quilo, não falava nada. Quando ela ganhava meio quilo, 2 quilos, 3 quilos, eu não falava nada. Por quê? Porque são pacientes que não podem também ser muito pressionados, porque tem muita recaída. Então, ela chegava no consultório cheia de medicações. 2 para recaída, 1 para insônia, outra para depressão, outra para... Sabe? Era uma coisa assim. Por quê? Porque ela fez a bariátrica muito nova, com 18 anos, não estava preparada para isso, não estava com cabeça para isso. Eu não sei qual foi o médico que deu esse laudo para ela. E assim, minha bateria está caindo. E assim, ela passou por essa situação. E aí eu procurava dar uma de psicóloga ali, mais ou menos. Não cobrava tanto a alimentação dela, porque ela era uma paciente de AA e de narcótico. Caramba. Ainda tem a patologia da obesidade e fora a patologia narcótica ainda que embolava tudo. O que acontece? Ela até ficou no sobrepeso. Só que o vício que ela tinha na comida, ela colocou na cocaína e na bebida. Aí ela se manteve no sobrepeso, ela perdeu bastante peso, não ganhou mais, se manteve no sobrepeso ainda, não atingiu o peso ideal, se manteve no sobrepeso e começou a usar droga pesada e ilícita e bebida alcoólica. E a cocaína, infelizmente, ela tem o bariátrico tem acompanhamento psicológico. A cocaína, infelizmente, ela tem esse princípio ativo aí que com certeza perca do peso, um montão de coisa. É muito complicado. Mas, Fernanda, olha só, a tua bateria está acabando. Eu queria que você agora se apresentasse rapidinho, as suas especializações, que eu sei que você é muito boa. E se alguém quer se consultar com você, quer ter uma consulta, como que faz? Faça o mexer agora aí. Tá, sim. Meu nome é Fernanda Faustino Ribeiro, sou graduada pela UERJ, tá? Tenho pós em nutrição esportiva, pós em nutrição ortomolecular, pós em nutrição clínica, sou personal estética e diet, estou no mercado aí já há 11 anos e é isso. Atendo em Niterói e em São Gonçalo, infelizmente. Do lado da poça, né? Do lado da poça, exatamente. Mas, Fernandinha, obrigado pela tua atenção, porque eu creio que foi muito esclarecedor aqui para as pessoas aqui, porque na nossa turma de psicanálise lá, eu sempre bato em cima da questão nutricional. E nada melhor do que uma pessoa especialista como você, na área específica, para poder falar um pouco desse assunto, como eu falo que fala com mais autoridade. Sim, mas qualquer coisa estamos aí, tá? A missão foi dada e ela foi cumprida, tá bom? Tchau, missão dada, missão cumprida. Missão cumprida, sempre. Tamo junto. Tchau. Valeu, Fernandinha, valeu, um abraço. E galera, queria agradecer a vocês também aí que estavam conosco aí hoje, nessa live. Uma live diferenciada, uma live que estava com a pretensão de mostrar para vocês aí tudo que está acontecendo, tá? Agradecer a presença de todos e perdão aí pelo tá tendo mais de tá travando a live. Então assim, a presença de toda, a Simone chegou aí no finalzinho. Fala, Simone, rapaz, cheguei agora, mas o mais importante é que chegou, que tá participando. David também, a galera, tá? Valeu, Ana Paula, olha só. Agradecer a presença de vocês, a doutora Fernanda tá o contato dela, ela vai lançar o contato dela aí, tá? Deixar o telefone dela. Obrigado pela audiência de vocês, tá bom, gente? E outra coisa, terça-feira que vem tem uma outra live muito maneira. Às quinta-feira também eu tô fazendo uma live, só que a minha live é só sobre a Quinta Teológica, tá bom? Às quinta-feira nós vamos estar fechando alguns assuntos. Devo estar falando sobre desigrejado nessa quinta-feira agora, tá? Nós estamos abordando no mês de junho, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. No mês de junho a gente vai estar lançando uma série também de lives muito legal que vai ser surpresa. As lives que eu vou estar tratando o assunto do mês de junho, tá, gente? E compartilhe agora essa live que eu acho que é interessante. As pessoas precisam ter uma reeducação alimentar, porque não adianta nada eu ter uma mente ruim, né? E depois por causa da alimentação, tá? Ô, Fernanda, coloca o teu telefone aí, Fernanda, teu contato aí, tá aí embaixo aí para vocês estarem compartilhando aí, para vocês também estarem acessando aí também, lançando suas perguntas aí.
E mais uma vez, boa noite para vocês, tá? E valeu!